Antes de entrarmos em oração, é importante aquietar o coração e permitir que a palavra de Deus fale conosco. Existem momentos na vida em que as orações não são planejadas. Elas nascem no meio da pressão, quando parece que todas as portas se fecharam e a única coisa que conseguimos dizer é Senhor. Se tu não fizeres algo, não há mais saída. Esses momentos assustam, mas também revelam algo profundo quando chegamos ao limite das nossas forças. Finalmente, criamos espaço para depender totalmente de Deus, muitas vezes. O Senhor permite situações difíceis não para nos destruir, mas porque nos ama o suficiente para nos trazer de volta para perto dele. Há fases em que somos obrigados a desacelerar, refletir e reconhecer que não conseguimos carregar tudo sozinhos. É nesse processo que a fé amadurece. Deus usa as lutas para moldar o coração, fortalecer o caráter e despertar uma fé que talvez estivesse adormecida. Aquilo que mais nos incomoda pode ser exatamente o instrumento que Deus usa para nos ensinar a confiar novamente. A Bíblia nos lembra que o Senhor não corrige por rejeição, mas por amor. Está escrito que Deus disciplina aqueles que Ele ama, como um pai que cuida de seus filhos. Conforme lemos em Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12. Isso nos ensina que a correção é uma prova de pertencimento, não de abandono. Quando Deus permite o aperto, Ele não perde o controle da situação. Nada foge das suas mãos. Mesmo quando não entendemos o processo, Ele continua trabalhando em nosso favor, nos guiando de volta ao centro da sua vontade. Se essa mensagem falou com você, escreva amém nos comentários como um sinal de fé e de entrega ao Senhor. Um exemplo claro desse cuidado de Deus, mesmo em meio à correção, é a história de Jonas. Ele sabia exatamente o que o Senhor havia ordenado, mas escolheu fugir. Não foi falta de entendimento, foi desobediência. Ainda assim, Deus não deixou de amá-lo. Essa é uma verdade que nos constrange e nos traz esperança. Mesmo quando erramos o caminho, o amor de Deus continua nos perseguindo. Quando Jonas decidiu correr, ele encontrou uma tempestade. O mar se agitou, o medo tomou conta de todos, e aquilo parecia o fim. Porém, a Bíblia nos mostra que nada aconteceu por acaso. Em Jonas capítulo 1, versículos 15 até 17, lemos que Jonas foi lançado ao mar. O vento cessou, e o Senhor preparou um grande peixe para preservá-lo. A palavra diz claramente que o Senhor preparou aquele peixe. Isso significa que Deus já tinha um plano, mesmo no meio da disciplina. Aquilo que parecia punição era, na verdade, proteção. Deus poderia ter permitido que Jonas morresse, mas escolheu preservá-lo para que houvesse arrependimento e restauração. Quantas vezes também chamamos de castigo aquilo que, na verdade, é misericórdia? Quantas portas fechadas nos livraram de dores maiores que nem chegamos a conhecer? Há momentos em que Deus interrompe nossa rota porque sabe onde aquele caminho iria terminar. Ele não para nos ferir, mas para nos salvar. A tempestade não veio para destruir Jonas, veio para redirecioná-lo ao propósito. Isso nos ensina que nem todo atraso é perda, nem toda espera é rejeição. Muitas vezes, Deus está apenas nos protegendo de algo que não suportaríamos. Ele continua no controle, mesmo quando tudo parece escuro e confuso. Se você crê que Deus está cuidando da sua história, mesmo quando não entende o processo, escreva glória a Deus nos comentários. Agora, imagine a realidade de Jonas dentro do ventre do peixe. Um lugar de escuridão, silêncio, isolamento e total falta de controle. Não havia como escapar, não havia argumentos, não havia força humana capaz de mudar aquela situação. E é justamente nesse cenário que algo poderoso acontece. Aquele lugar de dor se transforma em um lugar de oração. Jonas não podia se justificar, nem resolver o problema sozinho. Tudo o que lhe restava era clamar ao Senhor. E é exatamente aí que começa a verdadeira rendição. Muitas vezes,
Deus permite que cheguemos a esse ponto para que finalmente paremos de lutar com nossas próprias forças e passemos a confiar totalmente nele. Em Jonas capítulo 2, versículo 2, a palavra nos diz que Jonas clamou ao Senhor na sua angústia, e o Senhor o ouviu. Ele descreve as águas cercando sua alma, o sentimento de estar perto da morte, mas em meio a tudo isso, ele faz uma declaração poderosa. Quando a sua alma desfalecia, ele se lembrou do Senhor. O sofrimento tem esse poder. Ele nos faz lembrar de quem Deus é. Ele nos traz de volta a humildade e a verdade de que a salvação vem somente do Senhor. Talvez você não esteja dentro de um peixe, mas pode se sentir cercado pela ansiedade, pressionado pelas dívidas, pela enfermidade, por conflitos familiares ou por erros do passado. O inimigo tenta usar esses momentos para convencer você de que Deus se afastou, mas a história de Jonas prova o contrário. Mesmo na disciplina, Deus estava presente. Mesmo na escuridão, Deus ouviu a oração. Mesmo quando Jonas errou, o Senhor continuou trabalhando. Por isso, não julgue sua vida apenas pelo que seus olhos conseguem ver hoje. Deus pode usar a dor como um caminho de retorno, a pressão como um chamado para a oração e o silêncio como um tempo de preparação para algo maior. Se você entende que Deus ainda ouve o seu clamor, mesmo nos dias difíceis, escreva "Deus é fiel" nos comentários. A história de Jonas nos ensina que Deus não trabalha apenas no livramento, mas também no processo. O Senhor não prometeu que seus filhos nunca enfrentariam tempestades, mas prometeu que jamais os abandonaria dentro delas. A palavra nos lembra que Deus é especialista em transformar cenários difíceis em pontos de virada. Muitas vezes, aquilo que parece um atraso é, na verdade, um redirecionamento. Aquilo que parece uma porta fechada pode ser a mão de Deus nos livrando de algo que traria destruição. O Senhor usa as estações difíceis para nos conduzir de volta à oração, à dependência e à sensibilidade espiritual. A Bíblia afirma em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Isso não significa que tudo será fácil ou agradável, mas que nada será desperdiçado quando colocado nas mãos do Senhor. Ele une cada detalhe, até mesmo a dor, para cumprir seus planos. E Deus não promete a ausência de águas profundas, mas garante sua presença nelas. Em Isaías capítulo 43, versículo 2, o Senhor declara que quando passarmos pelas águas, Ele estará conosco, e quando atravessarmos os rios, eles não nos submergirão. A luta é real, a pressão existe, mas a presença de Deus é maior. Se hoje você se sente encurralado, faça como Jonas fez, clame, seja sincero com Deus. Confesse o que precisa ser confessado. Entregue o que precisa ser entregue e confie que o Senhor ainda está escrevendo sua história. Ele corrige sem destruir, disciplina sem rejeitar e restaura aquilo que parece perdido. Se você decide confiar em Deus mesmo sem entender tudo, escreva nos comentários "Eu confio em Deus" como um ato de fé. Agora, eu te convido a orar junto comigo. Se você puder, feche seus olhos por um instante, aquiete o coração e una sua fé com esta oração. Não importa onde você esteja agora, Deus está presente e pronto para ouvir. Senhor Deus, quando meus olhos veem a dificuldade, eu escolho levantar meu coração para Ti, mesmo quando tudo parece confuso. Eu creio que Tu continuas no controle, cheio de misericórdia e poder para me socorrer. Eu te agradeço porque posso clamar e o Senhor me ouve, como está escrito que o justo clama e o Senhor o escuta. Conforme lemos em Salmos 34, versículo 17, Pai, eu confesso que muitas vezes busco respostas rápidas, mas hoje escolho confiar. Entrego minhas preocupações, meus medos, minhas dúvidas e aquilo que não sei resolver. Ajuda-me a não colocar minha confiança em forças humanas, mas somente no Teu nome. Assim como aprendemos em Salmos 20, versículos 7 e 8. Que minha fé seja maior do que meus sentimentos e que a oração seja meu refúgio em todos os momentos.
Senhor Jesus, quando eu me sentir cercado, lembra-me de que não estou vencido. Quando o coração estiver cansado, renova minhas forças. Usa cada prova para me aproximar de Ti, para moldar meu caráter e fortalecer minha fé, como diz a Tua palavra em Josué capítulo 1, versículo 9, eu recebo a coragem que vem do Senhor, sabendo que Tu estás comigo por onde eu andar. Ensina-me a trocar a ansiedade pela oração, confiando que a Tua paz guarda minha mente e meu coração, conforme aprendemos em Filipenses capítulo 4. Versículos 6 e 7. Derrama Tua graça sobre minha vida, concede sabedoria para minhas decisões, paciência para esperar e força para continuar caminhando. Eu declaro que, mesmo em meio às lutas, minha salvação vem do Senhor. Como está escrito em Jonas capítulo 2, versículo 9, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a todos que oraram comigo até aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, e que a paz do Senhor acompanhe cada um de vocês ao longo deste dia. Se esta oração falou ao seu coração, compartilhe este vídeo para que outras vidas também sejam alcançadas e abençoadas.